Olá, boa noite. Oba, pronto. Boa noite, vamos aguardar. Olá, Carol, primeira. Tudo bom? Vamos aguardar aqui alguns minutinhos ou segundinhos para que vocês possam entrar. E aí? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Poli Ensina. Aqui nós discutimos as estratégias que irão ajudar você na jornada para fazer o seu bebê dormir mais de 10 horas por noite e de uma forma natural, sem que ele se sinta abandonado. Tá bom? E aí, o tema de hoje é, para quem não me conhece, meu nome é Poliana Plutarco e eu sou consultora de sono infantil e o tema de hoje é: faz diferença o bebê dormir no claro ou no escuro? Será que faz, hein? Vamos só aguardar aqui, deixa eu só digitar. Tudo bom, Renata, Rosiane, Tiago? Eita, estão aqui entrando, né? E eu vou só digitar aqui, faz diferença. Toda vida eu tenho que fazer isso, né? O bebê dormir no claro ou no escuro. Gente, eu só queria pedir para vocês que vocês não esqueçam quando forem fazer as suas perguntas, certo? Coloquem a idade do bebê. Poliana, meu bebê tem 1 ano e 2 meses, tem 2 anos e 1 mês, tem 3 meses, tá certo? Porque assim eu consigo me basear para que vocês possam entender os detalhes, tá certo? De cada orientação, porque senão eu não consigo. Tá bom? Que aí eu posso até responder, mas vai ser mais geral. Tá joia? E podem colocar suas perguntinhas que no final eu vou responder. Tá bom? E aí? Então, o que é que a gente vai falar hoje sobre o bebê? Se faz diferença o bebê dormir no claro ou no escuro. Mas primeiro a gente vai ter que voltar e saber que o bebê, certo? Nós temos uma variação do sono por causa de fatores biológicos, neurológicos e comportamentais, certo? E agora, em relação ao claro e ao escuro, a gente vai remeter para que ala desse sono? Para a área biológica, certo? Por quê? Porque a parte biológica do sono é justamente a secreção dos hormônios. E tem muitos hormônios que são secretados, tanto no sono quanto durante o momento que nós estamos alerta, né? Ali, estamos em alerta. Então a gente vai precisar, para que vocês possam entender isso aí, a gente vai precisar conversar sobre os hormônios do dia, os hormônios da noite, como é que eles funcionam. Para que isso, Poliana? Por que eu preciso saber disso? Porque você precisa entender o seu bebê. Você precisa entender o que é que você pode fazer em relação à claridade e ao escuro. E eu só posso dar uma orientação mais direta se você conseguir entender isso, tá bom? Então, em relação a quando a gente acorda, não é? Qual é o hormônio que nos desperta? Qual é o hormônio que faz com que nós passemos o dia com vontade de fazer as coisas sem esmorecer? Como é chamado esse hormônio? Alguém sabe dizer o nome do hormônio? Vou aqui até procurar aqui.
Se alguém souber, eu tenho certeza que alguém sabe qual é o nome desse hormônio. Eu vou fazer uma live hoje participativa, porque não dá para eu ficar só falando e vocês ficarem aí só me ouvindo, tá certo? Então eu quero saber, porque isso também faz com que vocês inculquem. Sabe o que é inculcar? É como a Bíblia diz que a gente deve, quando a gente deve ensinar uma criança, e diz assim, ó, deve inculcar, né? Inculcar. Isso, cortisol. Muito bem. O cortisol é o hormônio que faz com que a gente tenha vontade de fazer as coisas, de fazer uma academia, né? De trabalhar. É ele que nos move para que a gente faça as coisas. Para o bebê também, do mesmo jeito, certo? Então, o cortisol, ele é secretado, como eu já falei, pela glândula pineal. E a glândula pineal, ela é responsável por essa liberação. E aí, o que é que acontece? O cortisol, ele vai também ajudar para que o bebê consiga dormir à noite. Ele vai, porque se você faz, né, estimulações no bebê durante o dia, o cortisol tá ali, ó, aumentando, certo? E aí, quando a noite vem, o cortisol vai diminuir e vai surgir um outro hormônio. Como é o nome do hormônio que surge à noite para poder ajudar a gente a dormir? O bebê a dormir. Como é o nome do hormônio? Vou procurar aqui, ver se alguém sabe como é o nome do hormônio. Aqui vai ser sabatina hoje, certo? Porque eu já fiz várias lives sobre isso. Lógico que tem algumas coisas assim que eu vou falar para vocês hoje, mas a gente tem que começar com isso, porque vocês precisam entender o bebê de vocês, certo? Como é o nome do hormônio? Ninguém teve a coragem de digitar. Obrigada, Lia e Luane. Muito bem, melatonina. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar do cortisol e da melatonina para poder a gente chegar lá se faz diferença o bebê dormir no claro ou no escuro, tá certo? Então, os hormônios que nos ajudam a despertar é o cortisol e a melatonina nos ajuda a dormir, tá bom? Então, quando o cortisol ele é excretado, certo? Ele lhe dá ânimo, lhe dá vontade de fazer as coisas. Mas hoje aqui em Fortaleza, não sei se tem alguém aqui de Fortaleza, tem, porque eu já vi aqui. Hoje Fortaleza estava cinza, tão bom, né? Um dia cinza. Aí eu até respondi uma enquete, uma mãezinha, eu não sei quem foi que botou nos stories dela. Sim, foi a doutora Lara, que é a pediatra. Foi mesmo, foi ela. A doutora Lara perguntou: dia de chuva, você gosta de dormir mais ou você gostaria de tomar um banho de bica? Ficar ali debaixo, ali ao relento, tomando um banho de bica, um banho de chuva. Lógico que a maioria esmagadora disse o quê? Que gostaria de dormir. Por quê? Porque o dia está cinza. E o dia cinza dá vontade de dormir, porque a glândula pineal diz assim, olha, tá escurecendo. Aí o cortisol vai, ó, baixando. Não é verdade? Dia de chuva, eu tenho um amigo que ele é americano, ele dizia assim, quando a gente chegava lá no colégio, aí ele dizia assim, Poliana, dia de chuva, os brasileiros não trabalham, falta muita gente. E lá nos Estados Unidos,
Dia de chuva vai todo mundo trabalhar. Quando neva, vai todo mundo trabalhar. Agora, americano, quando falta energia, não vai trabalhar. Por quê? Porque a escova é elétrica, ele só sai com o cabelo seco e tudo. É diferente, né? Lá nos Estados Unidos, né, ele mostrando que eles não iam trabalhar quando faltava energia, porque nem escovar os dentes eles sabiam. Mas enfim, então o cortisol ele faz isso. E desde que nós nascemos, nós liberamos cortisol, né? O bebê libera cortisol, ele fica ali acordadinho, mas o bebê não tem um ritmo ainda. Ele não tem o que a gente chama de ciclo circadiano, que ele começa a ter ali aquele período de 12 horas de dia e 12 horas de noite. Por quê? Porque um bebê até o terceiro mês de vida, ele não libera, ele não tem uma secreção regular de melatonina. Sabia que no leite materno tem liberação de melatonina? Sabia? Libera melatonina. Então, ajuda também o bebê a dormir. E a melatonina no leite materno vai aparecer em que momento? À noite. Só que a maioria dos bebês, esmagadora, dorme muito bem durante o dia e fica acordado durante a noite. Não é isso? É verdade, né? Gente, eu tô olhando pra cá, é Instagram, é YouTube e... como é o nome do outro? Instagram, YouTube e Face, certo? Então eu tô olhando para todos. Então assim, o cortisol ele começa a ser liberado ao amanhecer. Então vamos supor, você tá dormindo lá num sítio, numa varanda, ou então seu bebê tá lá dormindo numa casa que é bem ampla, que tem aquelas janelas ali que ficam abertas à noite, que não tem perigo de assaltante, nem de ladrão, nem nada. Tá lá dormindo e quando começa a clarear o dia, o bebê já faz, ó, abre os olhos, o galo canta, não é isso? Por quê? Porque a noite está indo embora. E quando o dia clareia, aí vem hormônio liberando, que é o cortisol. Ele vai ser liberado pela estimulação da luz que vai mandar aquela notícia lá para o cérebro. Só que aí o que é que acontece? Tem bebês que quando nascem, a gente fica ali, né? Querendo que ele fique só na penumbrinha. Por quê? Porque é desconfortável, né? Quando você liga uma luz, é um bebezinho recém-nascido, então ali de 1 mês. Quando você acende a luz, ele faz assim, ó. Que aquela luz entrou ali, mesmo ele com o olho fechado, ele sentiu a diferença de luminosidade. Eu me lembro muito bem, assim, eu estava falando agora para vocês, e eu me lembro quando eu cheguei dentro da unidade neonatal para trabalhar. E eu achava engraçado porque todas as incubadoras têm um paninho em cima. Todas elas. Eu não sabia por que era. Aí um dia eu fui fazer não sei o que e tal. Sempre era aquele paninho, pra mim eu achava que era para botar as coisas em cima, para não arranhar a incubadora. Mas não era. Quando eu sujei ali o paninho, que eu tirei o paninho, aí chega a incubadora, parecia que era um dia, né? Então os bebês passam o tempo inteiro lá dentro da unidade neonatal, com aquelas luzes brancas, enormes, em cima deles, porque a gente precisa enxergar para funcionar um acesso, para fazer um manuseio e tudo, né? Para ficar também olhando para eles. Mas aquele paninho ajuda demais, né? A diminuir aquela luminosidade. Então, o bebê recém-nascido, tem muitas mães que dizem assim, Poliana, olha, para ele tanto faz, né? Eu colocar para dormir aqui na sala, ele nem se incomoda. Ele fica aqui numa boa, o sol aqui super claro, a varanda e tudo, ele fica aqui pertinho da varanda, porque tem um ventinho bom, mas super claro e ele dorme super bem.
Pronto, exatamente. Então, muitos bebês, eles podem ficar tranquilos ali num dia, né, ensolarado e tudo, podem ficar tranquilos. Mas existem bebês e bebês. Então, tem alguns bebês que são sensíveis ao cheiro, qualquer coisa que você está fazendo na cozinha, eles podem se incomodar, são sensíveis ao calor e são sensíveis à luminosidade. Alguns bebês, eles não conseguem relaxar no claro e outros não gostam de entrar no ambiente escuro. Então, o que é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode ajudar o bebê? Será que é melhor colocar o bebê no claro para dormir? A gente chega já nesse assunto, certo? Mas quando a gente fala de cortisol, vocês já ouviram falar em efeito vulcânico? Já ouviram? Quem já ouviu falar? Olha aqui que hoje eu estou querendo que todo mundo participe, né? Quem já ouviu falar em efeito vulcânico e quem não ouviu? Vamos botar assim, quem não ouviu falar sobre efeito vulcânico. Vamos lá. Alguém não ouviu falar? Quem é que não sabe o que é efeito vulcânico? É só dizer, eu. Tô esperando. Hoje eu vou fazer pergunta. Todo mundo sabe o que é efeito vulcânico? Ah, nem vou falar, né? Não, mas é assim, gente. O cortisol, certo? Ele é o hormônio do dia. Ô, Malena, pronto, não sabe o que é efeito vulcânico, né? Pronto. O cortisol, ele é o hormônio do dia. Mas cada bebê, ele tem que dormir, certo? Para poder baixar o cortisol. Cada bebê, ele tem necessidade de dormir. Só que, dependendo da idade, o bebê pode dormir 5 vezes durante o dia. Outros podem dormir 4, outros 3, outros 2, outros 1, uma vez ao dia, tá certo? Mas dependendo da idade, eles têm essa necessidade. Quando é um recém-nascido, eles querem dormir, eles não conseguem ficar acordados por muito tempo. Então, eles querem dormir mais, não é isso? Mas se um recém-nascido não dorme, Poliana, meu filho, hoje eu fui atender uma paciente, o bebê dela vai fazer 1 mês amanhã. Ou ele fez 1 mês, vai fazer 1 mês amanhã. E aí, o que é que aconteceu? Ela disse assim, Poliana, quando dá, assim, 5 horas da tarde e tudo, ele fica acordadíssimo e só vai dormir 9, 10 horas da noite. Eu não consigo fazê-lo dormir. Aí eu peguei, estava lá conversando com ela. Quando eu cheguei, foi o que aconteceu. Ele estava lá no colo da babá, desse jeito, com os olhos grelados. E eu olhei assim, a babá sentada de frente para a televisão. A televisão era maior do que a parede. Era enorme a televisão. E lá, novela ali. Aí eu dizendo assim, aí a mãe comentou comigo, né? Porque eu fui lá fazer um laser, fui fazer uma orientação. Aí ela pegou e disse assim, Poliana, ele não dorme, não sei o que e tal. Eu disse assim, olha, mas só pode. Por quê? Porque ele tá aqui sentado, a babá sentada, parecia uma estátua ali, calada, a criança acordada, olhando para a televisão. Aí eu disse assim, olha, seu bebê tá aqui assistindo televisão. Paulino, mas tu não disse que ele só enxerga 20 centímetros, 30 centímetros? Não, ele tem ele clareia mais, assim, ele identifica mais as coisas com 20, 30 centímetros. Mas aqui o clarão da televisão, aqui em cima dele, ele tá vendo. Ele tá vendo aquela claridade, ele tá vendo ali as luzes que ficam piscando, certo? E isso pode ser um motivo que vai
fazer com que o cortisol dele não baixe e ele não consiga dormir? Pode sim. Pode ir atrás, que é um dos motivos que o bebê não vai conseguir dormir, é aquilo. Então, quando você pega, senta e fica com o bebê olhando para a televisão, primeiro, o que é que ele está fazendo ali? Nada. Segundo, você nem está interagindo com ele. Terceiro, aquele clarão nos olhos dele, o que é que vai fazer? O que é que a retina vai mandar de informação lá para a glândula pineal? Que tá dia ainda. Ele não vai nem conseguir saber que vai escurecer, porque a televisão, ela me disse que a televisão fica ligada ali o dia todo, o dia inteiro. Então, a televisão é uma luz azul, uma luz que incomoda. Se você pegar e ficar aqui de frente para o computador, você não sabe, se você ficar aqui, você não sabe que anoiteceu, você não sabe se é dia, se é noite, você não sabe de nada. Por quê? Porque tá ali aquela luz. O seu corpo, ele não avisa que tá escuro, que já escureceu. Por quê? Porque você não tá dando esse estímulo pro seu corpo. Entendeu? Então, por isso que, quando o bebê nasce, o pediatra pede para poder dar banho de sol. E tem agora um monte de controvérsia, né? Uns pediatras querem que dê banho de sol, mas tem outros pediatras que não querem que dê, e enfim. Mas o que é necessário é você mostrar para o bebê que é dia e que é noite. Você apresenta o dia para ele. Então, o bebê ele não pode ficar o dia inteiro dentro de um quarto na penumbra, breu, porque ele não vai conseguir identificar, ele não vai conseguir secretar os hormônios necessários para que ele possa começar a se organizar biologicamente. Porque a organização biológica tem que vir de um estímulo. E qual é esse estímulo? A claridade. Você apresentar o bebê a claridade na hora que é para ser apresentado, na hora que é dia. Agora você não pode deixar que essa claridade permaneça o dia inteiro e a noite inteira. Por quê? Porque tem bebês também que dormem no clarão, dormem à noite no clarão. A mãe só fecha, só desliga, a mãe, né, os pais, né? Só desligam a luzinha ali do meio, só que deixa a luz do banheiro acesa, aberta, mas às vezes deixa um clarão tão grande que tá iluminando o quarto todinho. E aí, para você ajudar o bebê a regular esse ritmo biológico, vai ter mais dificuldade, não é? Então assim, para você ajudar o seu bebê a identificar o dia da noite, você tem que apresentar. Mas só que, Poliana, e aí? As sonecas. Como é que ele vai fazer as sonecas? Vamos já chegar lá. Eu falei do cortisol, não é? Mas agora eu vou falar da melatonina. A melatonina ela é liberada no escuro. Mas vamos supor que você começou, eu diminuí aqui a luz, e agora eu deixo o ambiente bem escurinho para poder o bebê já saber que é noite e tudo. Mas você tá ali amamentando com ele, com o celular ali, ó, no clarão. Aquela luz, se você pegar o seu celular e colocar, assim, você tá ali no escuro, como às vezes meu marido tá aqui deitado na cama comigo, aí eu tô com sono, aí eu vou dormir, só que às vezes ele vira assim para o meu lado e pega e o clarão do celular. Quando bota, chega dali. E se eu abrir o olho ali para ver alguma coisa, ele, filho, olha aqui, isso aqui. Se eu abrir o olho, eu perco o sono. Eu perco o sono aí para poder eu dormir de novo, bote Zé. Porque eu vi uma claridade aí, o que foi que aconteceu? A minha glândula pineal já disse assim, preciso tirar a melatonina daí, que agora já tá claro. Entendeu? Tem muita gente que tem facilidade de dormir no claro, no escuro.
E também tem bebês que têm facilidade de dormir no claro e no escuro, porque alguns bebês a claridade não vai incomodar. Outras coisas, né? Eu não posso, não tenho como falar 10 mil coisas, mas outras coisas vão fazer com que ele consiga ajustar as sonecas dele mesmo no claro, certo? Então é muito difícil se você não ajuda o seu bebê a identificar que é dia e que é noite. É muito difícil o seu bebê conseguir fazer isso sozinho, certo? Então, assim, os celulares hoje são muito nocivos para você ajudar o seu bebê a dormir. É uma peça, assim, super nociva. Então, e a melatonina? Olhe, se vocês souberem que a melatonina, ela só é liberada a partir do terceiro mês, então, Poliana, se ela só é liberada a partir do terceiro mês, como é que o meu bebê vai conseguir dormir até chegar no terceiro mês? Não é não? Porque se não tem melatonina, ele não tem sono. Não é isso? Mas, como eu disse, o leite materno, ele libera melatonina. Poliana, mas o meu bebê não mama. Mas você pode fazer vários ajustes, ajudar o seu bebê para que ele entre no sono, para que ele consiga dormir, certo? Então, assim, o que é que a gente vai falar? Vamos falar porque a melatonina, ela é super importante para o desenvolvimento do nosso corpo. A melatonina, ela serve como um antioxidante. Ela vai ajudar a baixar o cortisol, vai tirar os radicais livres. Se você tiver uma noite de sono restauradora, no outro dia você tá uma pessoa totalmente assim, poxa, tô outra pessoa. Por exemplo, eu dei 2 plantões, né? Não sei se vocês viram lá nos meus stories. Aí eu dei 2 plantões, sábado à noite e domingo à noite. Domingo à noite eu tava lá, e aí o Tutu, que é o nosso mascotinho que tá lá com a gente, Tutuzinho não queria dormir de jeito nenhum. Tava estressado, irritado. E lógico, ele é prematurinho, tava com 10 dias de vida, né? Tem 10 dias de vida hoje. E ele tava lá, dormindo, cansado e chorando. Aí eu peguei, tirei da incubadora, que ele já pode sair da incubadora e tudo, fiquei com ele no colo. E assim, ele tava tão irritado, e as meninas disseram, Poliana, ele já passou hoje o dia todo irritado. Por quê? Porque a mamãe dele não foi amamentá-lo. E ele estava ali ávido por sucção e não queria, estava todo o tempo era e procurando. E eu coloquei no meu colo e tudo, fiquei com ele, dançando, cantando e tudo, e ele foi relaxando e a gente ficou ali juntos, né? Ele ali no meu colo, uns 40 minutos, até a gente esperar chegar o leitinho dele que vinha lá da copa, da nutrição, para ele se alimentar. E depois de muito esforço, porque ele estava com cortisol lá nas alturas, foi que a gente conseguiu fazer com que o Tutu dormisse. Mas, por quê? Porque ele já passou um dia horrível. Foi terrível o dia dele. E eu descobri por que ele estava assim. Primeiro, ele estava tomando uma medicação que dá muita dor. Ele estava tomando uma medicação no músculo. Então ele já tinha tomado, ele já estava no 6º dia de uma medicação que ele tomava 2 injeçõezinhas, estava tomando, né, 2 injeçõezinhas nas coxas. Então ele ficou muito desconfortável, porque ele era muito tranquilinho enquanto ele estava tomando medicação na veia. Mas depois que ele começou com as medicaçõezinhas nas perninhas, todo o tempo furando as perninhas, ali ele com certeza estava com dor. E a gente tentou fazer de tudo e ele só se calou no meu colo. Então, assim, é muito importante também quando você vai
ajudar o bebê a dormir, mesmo que seja no claro ou no escuro, que eu ainda vou falar, mas você deve procurar alguma coisa que está incomodando o seu bebê. No caso do Tutu, era a dor nas perninhas, mas o seu bebê pode estar com algum desconforto e você deve observar o seu bebê para que ele possa, assim, dizer o que é que ele está precisando, tá certo? Ixi, eu tenho que botar aqui o meu celular para carregar. Então, o que é que... Deixa eu só ver aqui se eu deixei... Pronto. Obrigada, filho. Essa equipe é maravilhosa, viu? Eu tô aqui só... Deixa eu só ajustar aqui. Opa. Peraí. Eita. Peraí ainda, gente. 2 minutinhos aqui. Eita. Peraí. Não, vou segurar assim que é melhor. Pronto. Não sei se tá carregando. Pronto. Então, como eu ia falando, a gente precisa observar mais o bebê. A gente precisa saber o que ele está dizendo, se ele gosta ou não gosta daquilo que você está oferecendo para ele, tá certo? Então a gente tem que procurar isso. Outra coisa que eu deixei aqui, que eu coloquei para vocês, foi assim: quando você está mostrando para o bebê que é noite, certo? Não é na hora que você escurece ali que ele vai começar a liberar a melatonina, não é naquela hora. A melatonina, ela também vai ser excretada aos poucos, certo? Ela vai ser excretada aos poucos. E o pico dela é após 2 horas que aconteceu o pôr do sol. Então, a partir daí, a partir de 2 horas do pôr do sol, é que ela vai ser liberada. Agora, você imagina em países que no Brasil tem alguns lugares, né, que anoitece 9 horas da noite, 10 horas da noite. E você não vai esperar que anoiteça, assim, para poder você colocar o seu bebê para dormir. Lógico, quando um bebê começa a liberar melatonina a partir do 3º mês, você já deve colocar o seu bebê para dormir mais cedo. Se ele dormia 10 horas da noite ou 11 horas da noite, tem problema o bebê dormir, esticar o sono a partir daí? Nenhum problema. Agora, quando ele completa 3 meses, ele vai sim precisar dormir mais cedo. Se você mora num local que não escurece, você vai ter que estimular esse anoitecer, tá certo? Assim, acho que vocês conseguiram entender. Mas como é que você... quais são as dificuldades que o bebê tem para dormir durante o dia? Se você deixa o seu bebê dormindo no claro, ele vai apresentar algumas dificuldades para dormir? Depende. Você vai precisar observar o seu bebê. Quando é um bebê novinho, recém-nascido, tem 1 mês, 2 meses, a maioria deles não se incomoda com o claro. Ai, Pauliana, quer dizer que o meu filho, ele pode dormir uma soneca no claro? Pode dormir. Agora você não vai deixar o clarão assim, o sol batendo no rostinho dele, no corpinho dele. Mas você pode sim deixar o seu bebê dormir no claro. Só que alguns bebês, eles não vão conseguir conciliar o sono no claro. E vai ter que ir para a penumbra. Então, é a observação de você, ou você observando o seu bebê, você vai dizer assim: ah, não, Pauliana, ele não gosta de dormir no claro de jeito nenhum. Claro, deixa assim o bebê
muito incomodado, ele acorda rápido nas sonecas. Então, qual é a opção que você vai ter? Colocar o seu bebê para dormir num ambiente mais escuro, mesmo sendo de dia. Agora, à noite, Poliana, eu posso deixar o meu bebê dormir com uma luzinha acesa? Pode, se ele for recém-nascido, se tiver 1 mês, 2 meses. Agora, Poliana, é porque ele dorme no meu quarto e a gente fica assistindo televisão até tarde. Eu posso deixar o bebê ali dormindo no meu quarto e tudo, deixando a televisão ligada? Você acha que a televisão vai atrapalhá-lo? O que é que vocês acham depois que eu falei sobre a luz da TV? Será que vai atrapalhar o sono do bebê? Será que você vai confundir o sono dele? Será que ele vai dizer, ainda é dia? Por quê? Porque ele está num ambiente claro, que tem aquela luz todo o tempo ali piscando, piscando, piscando. Certo? Então é muito importante que você observe o seu bebê. Tem bebês que dormem na penumbra durante o dia e dormem na penumbra durante a noite. E tem bebês que dormem no claro durante o dia e dormem na penumbra durante a noite. Tem. Agora, a penumbra da noite, ela deve ser penumbra mesmo. Pelo menos a partir dos 3 meses. O bebê, quando ele completa 12 semanas, o ideal é que ele durma num ambiente bem escuro, para que ele possa liberar os hormônios que são necessários para ele, tá certo? E não é só a liberação da melatonina que acontece no sono. Tem a liberação do hormônio do crescimento, tem a liberação da leptina, da grelina, de vários outros hormônios que são dependentes da escuridão. Ok? Se você clarear o quarto... Paulina, quer dizer que quando ele acorda à noite eu não posso clarear? Lógico, você vai ter que clarear, porque senão você vai se bater dentro do quarto, né? Pode levar a uma queda e é pior. Mas depois que ele dorme, você deve apagar a luz, tá certo? Quando o bebê é maior, a gente tem que ter... Deixa eu só ajeitar aqui. Quando o bebê é maior, vamos supor, eu estava falando hoje com uma paciente minha, que é... Ai, meu Deus, tá passando meu dedo aqui. Eu estava falando com uma paciente que ela estava dizendo que o bebê dela, né, tá dormindo e tudo, mas acorda à noite e tal. Aí o que é que acontece? Ela acha que o bebê dela estava dormindo a noite toda, a empregada foi embora, a babá, porque a babá tá grávida e não consegue mais ficar com ele. Aí agora ele tá tendo um despertarzinho. O que é que tá acontecendo? Ela acha que a babá, a outra que tá com ele, tá colocando medo nele, tá fazendo medo do escuro. Então, quando se faz assim um medo para a criança, olha, ela para tirar isso da cabecinha dela é super difícil. E a gente tem que orientar as pessoas que estão cuidando dos nossos filhos. Se você tem uma rede de apoio, se você tem uma pessoa, uma babá, ou então uma cuidadora, ou então alguém da família que está cuidando, tem que passar essas informações para eles. Por quê? Porque você não pode chegar e dizer assim, olhe, o escuro, o bicho, se apagar a luz, olha, se você fizer isso, eu vou apagar a luz e o bicho papão vem lhe pegar. Se você fizer isso com a criança maior, ela não vai conseguir mais dormir no escuro. Ela vai ter uma dificuldade tremenda. E o escuro para ela é super importante. Porque quando ela desperta, porque todos nós despertamos à noite, certo? Quando ela desperta, ela conseguiria voltar a dormir tranquilamente, ali no escurinho dela e tudo. Voltaria a dormir sem nenhum estímulo. Mas se ela tem medo do escuro, ela não vai conseguir voltar a dormir. Por quê? Porque ela está com medo. Porque foi inculcado na cabeça dela que tem alguma coisa de muito ruim ali no escuro, certo?
Entenderam? Gente, só para avisar que quinta-feira, dia 28, às 21 horas, eu vou fazer um evento online totalmente gratuito, que ele se chama O Sono dos Sonhos. É um evento que eu vou abrir o meu método, esse método que eu uso há mais de 20 anos para fazer o bebê dormir mais de 10 horas por noite. Você sabendo acolher e respeitando o seu bebê. E se você quer descobrir como ele é, como é que ele funciona, você vai lá na minha bio do Instagram e você se inscreve lá. Lá tem a minha foto, o meu nome e embaixo tem consultora de sono infantil e tem umas letrinhas azuis. Clica lá para poder você se inscrever, tá joia? E tá bem pertinho, certo? E só assiste quem estiver inscrito, porque vocês vão receber um link, tá ok? Não vai ser aqui pelo canal do Instagram. Então, entenderam? O escuro e o claro. É muito importante que vocês entendam isso para ajudar os seus bebês, tá bom? Vou começar a responder aqui algumas perguntinhas. Deixa eu ver aqui. Lembrando de colocar a idade do bebê, tá certo? Boa noite. Aqui todo mundo me dando boa noite. Deixa eu ver. Minha bebezinha ainda está na barriga da mamãe, mas já estou aprendendo tudo. Oh, que joia, Tiago. Scarlett. O que fazer com o bebê que tem refluxo e tem que ficar no colo 20 minutos pós-mamada? Se criar associações no sono noturno. Pronto, Scarlett, essa é uma pergunta bem complexa, mas eu posso lhe dar algumas orientações, certo? Eu não sei se você conhece, mas existe um colchão que ele é para um colchão para refluxos graves. Esse colchão ele é bem inclinado e ele tem assim uma partezinha que apoia os pezinhos do bebê para que ele não escorregue. E você evita que ficar com o bebê esse monte de tempo no colo, tá certo? Então, esse colchão ele é bem interessante. Eu sugiro que você veja. Agora, se é um bebê com refluxo fisiológico, certo? O que é o refluxo fisiológico? É o bebê que golfa e tudo, mas ele não tem nenhuma repercussão em relação a dor no estômago e tudo. Então você fala com o pediatra, certo? Para poder saber, doutor, eu vou ter que ficar com ele 20 minutos no colo? Ou será que eu posso colocá-lo no berço e ficar observando? Se ele botar para fora, eu acolho, eu pego ele no colo, certo? Porque cria mesmo associações. Ju0201. Como faço para o meu bebê de 1 mês e 22 dias durma no berço durante a noite? Ju, assista o meu webinário, certo? Vá se inscrever se você não está inscrita. Por quê? Porque eu vou falar muito sobre isso. E assim, um bebê de 1 mês e 22 dias, eu tô até com a mãe que ela disse assim: ô Poliana, eu queria lhe agradecer porque desde que você foi lá em casa, meu bebê tinha 3 dias de vida e você orientou rotina e tudo. E graças a Deus, meu bebê é um reloginho. Ele dorme a noite inteira e ele já tá com 3 meses e pouco. E ela disse que desde aquela época ele já aprendeu a dormir 5 horas, depois 6, e agora ele já está dormindo direto 8 a 9 horas por noite. E ela disse que já ela vai conseguir fazer 10 horas por noite, certo? Então assista lá o meu webinário, tá bom? Porque eu vou dar muitas dicas. Procurando aqui. Opa. Malena, meu bebê tem 23 dias e gostaram Ixi, agora... Malena, meu bebê tem 23 dias e gostaram
a fé saber o que fazer. Não consigo entender. Certo? Deixa eu só beber água aqui. Não consegui entender, Malena. Faz de novo a pergunta, tá bom? Malena. Não. Deixa eu procurar aqui. Meu bebê tem 23 dias. Gostaria de saber o que fazer para ele deixar de dormir no peito. Um bebê com 23 dias, tem muitas vezes que ele vai dormir no peito, tá certo? Mas você vai precisar observar o seu bebê, porque muitas vezes o bebê ele dorme no peito, não é porque ele está dormindo. Quando o bebê acorda, você não coloca ele no peito para mamar? E ele já e ele já vai sair dormindo. Será que o bebê não fica nem um pouquinho acordado? Certo? Então veja isso. Será que você pode ajudar o seu bebê a ficar acordadinho um pouquinho? Então veja, Poliana, ele tá querendo dormir aqui, mas eu tô. Ou então ele tá querendo ficar acordado depois da mamada. Deixa ele acordado um pouquinho, não tem problema, certo? Depois você bota ele para dormir, ok? Oi, Johnny. Juliana, Johnny, eu atendi o bebê, foi ontem, né? Foi. Juliana Santos, bebê anda despertando muito, horário que faço dormir até pesar o sono. Tem 6 meses. Olha, um bebê de 6 meses, se você não correr para poder ensiná-lo a dormir, ele vai dar mais trabalho e já já ele está entrando na angústia da separação. Você precisa aprender o que é que você vai fazer ali na angústia da separação. Mas se ele aprender a dormir logo agora, com 6 meses, ele vai passar pela angústia da separação assim, muito mais leve, certo? Tem muitas coisas que você pode fazer para poder ajudá-lo a dormir, certo? Veja minhas lives, se inscreva no webinário, para poder você saber o que é que você vai fazer, tipo um passo a passo, tá bom? Que eu vou ensinar. Poliana, minha bebê vai fazer 2 meses à noite. Ela dorme super bem no berço, mas durante o dia ela só quer dormir no colo. Se colocarmos no berço, ela não para de chorar. Eu tava com uma paciente dessa semana passada. Aí eu fui lá, eu até comentei com vocês que ela tava dormindo na rede, o pai balançava até ele dormir, né? Porque ele não parava de balançar, mesmo ela terminando, mesmo ela dormindo. E aí ele dormia junto. Aí eu fui lá e tudo para poder orientar. E quando foi no outro dia, a mãe pegou e mandou uma mensagem para mim, que eu só faltei morrer de rir. Ela, Poliana, a Larinha dormiu no berço, Poliana. Ela tá fazendo a soneca dela no berço. E já é a segunda soneca do dia. Tô impressionada. Olha, eu só tô acreditando porque eu tô vendo. Pois é. Mas assim, você precisa ensinar. Lógico, no colo, né? Um bebezinho de 2 meses não é tão pesado. Mas, se você for fazer isso todo o tempo, pode dormir no colo? Pode dormir, não tem problema, certo? Para baixar o cortisol, ela pode dormir no colo. Mas se está incomodando você, você pode ajudá-la a dormir no berço, com certeza. E como é que você ensinou a dormir no berço à noite? Faça do mesmo jeito durante o dia, tá certo? Vamos lá. Outra pergunta, vamos lá. Meu bebê não dorme bem nem de dia nem de noite. Assista o webinário, viu, Daisy? Assista porque é importantíssimo. Olha, eu tô com uma paciente que ela mora na Suíça e ela tá, assim, ela ainda não conseguiu falar comigo
para poder a gente fazer a consultoria do sono dela, do sono do bebê dela, online, que ela pediu uma consultoria online. E aí, ela não conseguiu fazer absolutamente nada. Ela disse, Poliana, eu não consigo fazer nada. Então, tem mães que estão com essa dificuldade. Então, assim, arranje um tempinho, assista o meu webinário, para poder você conseguir ajudar seus bebês a dormirem. Porque se você conseguir assistir, você com certeza você vai conseguir ajudar seu bebê a dormir, certo? Dormir mais de 10 horas. O interessante é porque assim, ai Poliana, meu bebê pode dormir mais de 10 horas por noite? Claro que pode. É lógico que os bebezinhos pequenos, eles não conseguem dormir 10 horas por noite seguidas. Mas a gente faz o quê? O bebê consegue dormir 5 horas, depois 6 horas, depois 7 horas, depois 8 horas. E ele pode dormir e fazer um despertar para fazer uma mamada, porque realmente ele vai despertar por fome, e ele vai mamar e vai voltar a dormir. E ele junta ali e faz, 10 horas de sono, 11 horas de sono, entendeu? Então, tem que aprender, porque quanto mais cedo você aprender, mais você vai ajudar o seu bebê. Emanuele, minha bebê não dorme de forma alguma. Tem alguma coisa aí, não é, Emanuele? Não dorme de forma alguma? Olha, todos nós temos a necessidade de dormir. Vocês já conseguiram ficar assim acordados 5 dias seguidos? Não, porque dormir é uma necessidade. O seu bebê, se ele é um recém-nascido, se ele ficar 4 horas acordado, gente, ele fica altamente estressado, irritado. Por isso que eu digo, olha, vocês vão tentar fazer com que o bebê durma, mas não sabem, então eles vão ficar no estresse, vocês não conseguem fazer nada durante o dia inteiro. Entendeu? Por quê? Porque ele tá querendo dormir, não consegue por causa do cortisol que não baixa. Eu já mostrei, inclusive, o gráfico do cortisol. Naquele dia que eu fiz uma live, eu mostrei o gráfico. Se o bebê não dorme durante o dia, ele vai ter dificuldade para dormir à noite. A maioria deles tem múltiplos despertares, certo? A mãe dela está estressada já, com certeza, né, Emanuele? Ixi, ficou sem som? Será que ficou sem som? Eu me inscrevi, mas não recebi a confirmação. Sul Salles. Sul, veja lá, se você foi Gmail, veja se tá lá no spam. E se for outro e-mail, veja lá se está no lixo eletrônico, certo? Tem o nome Hotmart, tá bom? Veja lá, ok? Eu acho que tem o nome Hotmart, hein, equipe? Eu acho que é. Minha bebê que colocou esse emoji, desculpa, sem problema. Sem problema, Priscila. Sibeli, meu bebê dorme no braço e 40 minutos sozinho. Dorme bem no braço e 40 minutos sozinho. Óbvio. Lógico, quando ele tá no colo, que é? Ah, sim, tem o meu nome, Poliana Plutarco. Tá certo? No e-mail. Quando ele dorme no colo, o que é que acontece? Ele tá dormindo no colo, quando ele se mexe, o que é que você faz? Se balança, não é? Aí você vai tentar emendar a soneca dele. Quando ele tá no berço, você balança o berço para ele dormir? Não. Aí ele vai acordar porque ele tem um ciclo de sono de 40 minutos. Mas se ele aprende a esticar a soneca no berço, ele não vai precisar ficar no seu colo. Tá certo? Cibele, ela tem 4 meses. Ixi. Ah, tá certo. Tem 4 meses e dorme no braço. Ai, eu espero que ela seja levezinha. Viu, Cibele? Mas, Cibele, assista o meu webinário, tá bom? Quem tiver problema para receber o e-mail no webinário, manda um direct para mim no Instagram,
tá certo? Laiane, é verdade que para o bebê dormir bem à noite, ele tem que mamar bem durante o dia? Verdade verdadeira. O bebê tem que mamar bem. Ele tem que ter reserva para poder aguentar passar a noite bem. Juliana, vejo todas as lives pela metade. Eu entendi, Juliana. É porque o bebê tá ali lhe pedindo, né? Um favorzinho. Aline, meu bebê tem 5 meses e só quer dormir comigo. Até dorme no ninho, mas acorda certo horário e não fica mais sozinho. Como ensinar o bebê a passar a noite toda no lugar dele? Quer que eu diga uma dica? Do mesmo jeito que você ensinou o seu bebê a dormir lá, no seu colo, do lado ali. Assista o webinário que você vai saber que você consegue fazer com que o seu bebê durma mais de 10 horas por noite. Tá certo? Dia 28, gente, tá pertinho. Polly, como faz para se inscrever no webinário? Já falei, né? Vai lá na minha bio e clica lá no nomezinho azul para se inscrever. Margarida, o meu tem 9 meses, só dorme 2 horas à noite, só quer estar no peito. Margarida, vamos assistir o webinário, Margarida. Você pode sim ajudar o seu bebê. 9 meses é uma idade tão boa também porque ele já passou da angústia da separação, já tá ali, ó, só esperando dormir a noite inteira. Gente, e olha, é muito rápido, certo? Se vocês fazem um passo a passo direitinho, seu bebê já consegue dormir aí 10 horas por noite e você vai ter tempo para você. Fabiana, o meu bebê de 3 meses e 20 dias faz várias sonecas durante o dia. À noite só acorda 2 vezes para mamar. Parabéns, Fabiana. Parabéns. Que bom, não é? Gente, só tá faltando 2 minutinhos para terminar. E eu vou responder as perguntas que vocês fizeram lá na caixinha, porque faltam 3 dias apenas para o webinário. Aí eu vou responder também as perguntas na caixinha para que vocês possam ficar inculcando todas essas respostas que eu dou para ensinar seus bebês a dormirem mais de 10 horas por noite. Tá bom? E Emanuele, Aline, já me inscrevi e confirmei. Pronto. E também vocês entram no canal do Telegram, no meu grupo do Telegram, que eu dou informações, dou orientações todos os dias. Todos os dias tem enquete, todos os dias tem uma dica lá que eu dou, tá certo? E Emanuele, nossa bebê tem 18 dias, sono tá coisa rara. Emanuele, seu bebê tá no pico de crescimento, tá certo? Deixa passar esse tempinho, dá mais mamar para ela, porque ela tá precisando, mas já, se ela não conseguir voltar a dormir, você vai ajudá-la a dormir assistindo o meu webinário, tá certo? Gente, um beijo grande, obrigada pela participação de vocês e até amanhã com uma live que eu vou fazer com uma mãezinha que mora no Canadá, que ela fez o meu curso e ela conseguiu já uma maravilha. Eu vou só dizer amanhã, tá joia? Um beijão bem grande e até amanhã, se Deus quiser, lá